E aí galera, beleza? Tranquilão? Aqui é o Fábio Paiva do Curso Gen, mais uma vez, trazendo algumas dicas para vocês, né? Agora, o Enem já passou, mas a gente tem o foco na UERJ ainda e outros concursos. Então vamos lá? Vem comigo? Bem, um dos assuntos que hoje está bastante em evidência é com relação às guerras sino-japonesas, ou seja, as guerras entre o Japão e a China. Bem, nosso assunto de hoje é o massacre de Nanquim, de 1937-38, fazendo 80 anos agora. O UERJ gosta disso, né? Para quem vai fazer o UERJ, só lembrando que essa prova agora é uma prova discursiva e que você precisa compreender a sua resposta, escrever a sua resposta naquelas 6 linhas, não pode ultrapassar, você perde ponto. Você tem que colocar as principais informações que a questão está te perguntando, está te abordando, naquele textinho que você produz. Não responda em tópicos. Escreva um textinho dissertativo respondendo sempre o enunciado, tá ok? Normalmente são dois questionamentos para cada pergunta, são 10 perguntas, são 20 questionamentos, tá ok? Então, vamos lá galera. Massacre de Nanquim ou estupro de Nanquim, 80 anos. Vamos lá. Para a gente falar desse assunto, primeiro a gente tem que andar um pouquinho, voltar um pouquinho na história. Ué, como assim, Fabinho? Bem, claro, temos que voltar na história. É sempre assim para dar base, né? Vamos lá então. Bem, os primeiros conflitos entre Japão e China remontam ainda ao imperialismo chinês. Sim, de Gengis Khan, dos mongóis que invadiram a China, do sobrinho de Gengis Khan, Kublai Khan, que porventura o seu espírito expansionista era notório da época, e a China deu avanço tentando invadir o Japão, a ilha do Japão. Sim, era uma das suas pretensões de Kublai Khan. Porém, essa invasão não foi bem sucedida. Como assim não foi bem sucedida? Bem, os chineses não contavam que os japoneses possuíam uma força transcendental. Que força era essa, né? Espiritual, transcendental. Era a força da oração dos samurais. Sim, o Japão vivia um shogunato, que é o feudalismo japonês, e nesse feudalismo japonês, o shogun, que era o líder local, como o senhor feudal, né, havia o imperador, e haviam os samurais. Esses samurais, eles se concentraram na Baía de Tóquio, fizeram orações, e as embarcações de Kublai Khan, eles começaram a afundar na Baía de Tóquio. Como? Porque ventos uivantes, né, afundavam esses navios por conta da oração dos japoneses, dos samurais. Sim, mas os samurais chamaram esses ventos de ventos kamikazes, ou seja, kamikaze, ventos uivantes, ventos fortes. Sim. Ah, Fabinho, é alusão à Segunda Guerra Mundial, os pilotos kamikazes? Claro, lógico, né? Então, esse Kublai Khan, ele foi derrotado na China e tal, mas já ficou essas pretensões de guerra entre China e Japão. Posteriormente, né, na Primeira Guerra Sino-Japonesa, essa guerra acontece em 1894 e 1895, essa guerra é impulsionada pelo Japão. O Japão começa essa guerra. Por quê? O Japão está participando de um momento áureo do século XIX, que é o seu expansionismo industrial. Sim, né? A era Meiji, do imperador Meiji, abriu as portas do Japão aos Estados Unidos, o Acordo do Canhão, né? Sim, isso vocês vão ver no filme O Último Samurai, do Tom Cruise, né? Sim, é esse momento exato. Aí o que acontece? Nesse momento, os samurais, né, eles estão vivendo ainda a sua decadência, porque o Império está abrindo as portas a uma política norte-americana de industrialização, de armamento bélico pesado, né, com não espadas ou lutas marciais, mas pólvora, munições, treinamento de guerra. E é aí que aparece o filme O Último Samurai, né? Então, nesse enlace entre Japão e Estados Unidos, os Estados Unidos até pensam que vão fazer o imperialismo dentro do Japão, como a Inglaterra fez na China, né? Mas não conseguiram. O imperador Meiji conseguiu pegar as informações que ele precisava para o seu próprio expansionismo industrial. Sim, e o Japão fez isso. Só que para fazer isso ele precisava muito de alguns minérios, como carvão, ferro. E quem é que tem isso tudo em abundância e ainda vive de uma forma bem agrária e ainda bem atrasada ainda? A China. Então o Japão coloca suas pretensões na China. O Japão invade a China, né, e na região da Manchúria, e começa a dominar o local, né, pegando seus minérios.
Só que acontece um pequeno enlace aí também com outro país, a Rússia. A Rússia também quer os minérios da Manchúria. Então acontece uma guerra, né, russo-japonesa. A Rússia contra o Japão. Então o Japão aí está envolvido em duas frentes. Uma de dominação na China e uma de guerra contra a Rússia. Sim, isso é 1905, que na Revolução Russa é conhecida como ensaio geral. Sim, a Rússia está mandando seus jovens para a guerra, para a morte, aquela coisa toda que nós vimos na Revolução Russa. E a Rússia perde para o Japão. O Japão faz as suas pretensões ali naquele momento. Isso é a Primeira Guerra Sino-Japonesa, que tem uma intervençãozinha com a Rússia. Beleza. Depois de um tempo, a gente vem para a Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937. 1937, meus amores, a gente está naquele contexto do período entre guerras, né? A Primeira Guerra Mundial acaba em 1918, a Segunda começa em 1939. Né? Então a gente está no período entre guerras, período onde nós temos o crescimento do fascismo, onde nós já falamos aqui nisso, nós temos o crescimento do fascismo. Além do crescimento do fascismo, nós temos o crescimento do socialismo também real. Aquele socialismo, né, que se diz ser uma ditadura do proletariado, mas um grupinho chega no poder e fica, né, de Stalin, as pretensões de Stalin. Então nós temos toda essa mobilização na Europa, onde fascismo e socialismo estão crescendo. Nesse mesmo momento, o Japão também tem suas pretensões. Sim, a gente percebeu que Adolf Hitler, né, do fascismo alemão, fez um acordo com a Itália e com o Japão. Com a Itália, o Pacto do Aço. O Hitler e Mussolini, com o Japão, o pacto anticomunismo, né? Sim, entre o Adolf Hitler e o imperador do Japão em questão, que era o Hirohito. Né? Então, os dois fizeram esse acordo, que é o pacto anticomunismo, ou seja, anti-União Soviética, até porque o Japão já havia entrado em guerra com a Rússia, em 1905, ensaio geral. Entendeu? Então havia esse estranhamento entre Japão e Rússia. E entre a Alemanha e a Rússia também, que o fascismo e o socialismo nunca se deram bem, não se davam bem. Até fazerem um acordo, né, o Pacto Nazi-Soviético com Ribbentrop-Molotov. Né? Então, beleza. Então, a gente tem aí as pretensões japonesas, né, nesse período entre guerras. Ficou um acordo. A Itália de Mussolini dominaria a África, a Alemanha de Hitler dominaria a Europa e o Japão de Hirohito a Ásia. E assim cada um fez no seu eixo Roberto, Roma, Berlim e Tóquio. Beleza, tranquilo. Então, nessas pretensões, o Japão invade a Manchúria, mais uma vez, 1937. Essa Segunda Guerra Sino-Japonesa, meus amores, ela vai acontecer de 1937 até 1945, quando o Japão é derrotado pelos Estados Unidos com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Dia 6 e dia 9 de agosto de 1945. Tá ok? Então, nesse período, o Japão ele tem suas pretensões na Coreia, na China, quer dizer, tem todas essas pretensões. E o ataque japonês, ele é muito cruel. A verdade é essa, galera. A gente percebe que o ataque japonês é muito forte e muito cruel. A gente pode ver isso no filme, né, Flores Vermelhas, que a gente percebe, né, com Chris Bale, que é exatamente sobre esse momento, sobre um desses ataques. Bem, aí nesse acontecido da Segunda Guerra Sino-Japonesa, que a gente vai falar aqui, tá? Bem, a Guerra Sino-Japonesa, né, esse desejo, né, essa Segunda Guerra Sino-Japonesa, o Japão joga suas tropas na China, né? A gente tem alguns eventos que são extremamente violentos, como por exemplo a Unidade 731. A Unidade 731, a gente tem uma série de vídeos aí, né, no YouTube falando sobre as atrocidades do Japão, mas não deixa muito bem claro em que momento é isso, né? Em que momento foi, como aconteceu. Bem, essas atrocidades, galera, por exemplo, nessa Unidade 731, os japoneses, eles precisavam tomar conta da água, né, do local que eles invadiram. Né? Então eles precisavam tomar conta da água e eles fizeram uma unidade só para isso, né, para que a água não fosse envenenada pelos chineses e tal, aquela coisa toda. Só que eles aproveitaram isso, né, essa unidade 731, que é por conta de uma proteção, né, envenenamento da água, e eles começaram a fazer experiências com seres humanos, experiência com os chineses, né, sim, com relação a armas químicas, armas biológicas, envenenamentos, quer dizer, as experiências eram com pessoas, com seres humanos vivos,
né, fazendo as piores das atrocidades que se possa imaginar em termos de experiência. A gente sempre fala da Alemanha, né, de Hitler, né, a gente fala de Herzl, de Goebbels, a gente fala de Joseph Mengele, que foi o anjo da morte, que fez várias experiências ruins com judeus, e isso a gente não pode esquecer, a gente tem que sempre mencionar para que coisas desse gênero não aconteçam novamente. O Holocausto foi horrível, não dá para falar, né, colocar pano quente em cima disso, não dá. Mas os japoneses também foram bem cruéis com relação à China. Essa unidade 731, ela fez experiências como Joseph Mengele fazia, entendeu? Na Alemanha. Só que é muito pouco divulgado. Atrocidades terríveis com seres humanos, entre cortes de corpos, de cabeças, envenenamentos. Enfim, a unidade 731 foi uma coisa lastimável pra gente, né? Ainda mais para a memória dos japoneses. Essa Segunda Guerra Sino-Japonesa, os japoneses não se orgulham disso, eles tentam até esquecer, e os chineses têm ódio disso. É um ódio assim, muito grande com relação a essa atitude dos japoneses. Tá? Mas como se não bastasse a unidade 731, a gente ainda teve o estupro de Nanquim, né? Ou massacre de Nanquim. O que foi isso, o estupro de Nanquim ou massacre de Nanquim de 1937 a 1938? Né? No finalzinho do ano, foram alguns meses só. Né? Esse massacre foi um dos piores possíveis. Os japoneses usaram de extrema violência com relação aos chineses. Sim. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, mais de 300 mil mortos foram computados pelos historiadores. E isso não é um dado muito correto. Aparentemente se acha que foram muito mais que 300 mil mortos chineses. As mortes foram as piores possíveis. Para vocês terem uma ideia, os japoneses eles estupraram para mais de 20 mil mulheres nesse momento. Sim, eles estupravam as mulheres colocando nos seus caminhões, né? Depois, muitas delas foram levadas para os bordéis que os japoneses foram criando no Oriente, sim, né? Como as mulheres de repouso, que eles chamavam. Quer dizer, elas foram espalhadas, muitas foram assassinadas. As mulheres grávidas tinham os seus filhos arrancados da sua barriga com golpes de espada. Sim, havia uma competição entre os japoneses para saber quem cortava mais rápido as cabeças e com maior precisão. Entendeu? Quer dizer, não perdi em nada para o Holocausto da Alemanha. Sim, foram atos bem cruéis mesmo. Para você ter uma ideia, crianças foram enterradas vivas nesse contexto. Foi uma verdadeira barbárie. Esse ato dos japoneses foi tão cruel, mas tão cruel, foi tão violento, que o próprio Adolf Hitler classificou esse evento como bárbaro e inadmissível. Quer dizer, Adolf Hitler, que fez o Holocausto, né, que ele, né, contribuiu para isso de maneira como um líder disso, né, o Joseph Mengele, o anjo da morte, mas com todo o aval do Adolf Hitler, ele achou essa atitude dos japoneses de bárbaro, entendeu? Então, quer dizer, o massacre de Nanquim, ele embora seja um evento bem lastimável para a história, é um evento pouco mencionado, é um evento um acontecimento que a gente sempre negligencia, a gente acaba não comentando, e é um assunto bem específico dentro da Segunda Guerra Mundial, dentro do que gerou a Segunda Guerra Mundial. Que se vocês pararem para pensar, a gente tem aqui em 37 e 38, né, a expansão japonesa, e logo em 39 a gente começa com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, o Japão vai avançando sobre a Coreia, o Vietnã, a China, fazendo bem o seu papel de expansionismo, né, de expansionista no lado oriental. A Itália vai avançando para a África e a Alemanha vai dominando cada vez mais a Europa, certo? No contexto da Segunda Guerra Mundial. E essa Segunda Guerra Mundial, galera, é bem interessante porque aqui, né, na China, depois desse massacre, desse estupro de Nanquim, essa coisa toda, de toda essa atitude japonesa na China, a China acabou conseguindo organizar um grupo nacionalista. Sim, o grupo nacionalista estava cada vez mais organizado, visto que do início do século XX já havia esse grupo, que era o Kuomintang. Primeiro criado por Sun Yat-sen, depois liderado por Chiang Kai-shek. Tá? E no mesmo momento, no início do século XX, a gente tem várias mobilizações estudantis na China, e uma dessas mobilizações acaba gerando um grande líder, o Mao Tse-tung, que em 1922 vai fazer o PCC, o Partido Comunista Chinês. Quer dizer, quando chega nessa época aqui do massacre de Nanquim, em 1937,
você tem não mais o Império Chinês do Imperador Pui, né, da dinastia Qin. Não é mais esse. Quem está no poder agora é o Japão, domínio japonês, mas você tem o Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang, e você tem o Partido Comunista Chinês, que é o partido de Mao Tse-tung. O Partido Nacionalista, o Kuomintang, de Chiang Kai-shek, e o comunista de Mao Tse-tung. E eles dois se juntam nesse contexto contra os japoneses, né, na Segunda Guerra Mundial, na ação japonesa. E esses dois grupos, o Kuomintang e o PCC, eles recebem apoio de dois países de fora da região, mas que estão envolvidos diretamente com a Segunda Guerra Mundial. Quais são esses países? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, vai apoiar o PCC, o Partido Comunista Chinês. E os Estados Unidos da América vão apoiar o Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês. Não é Guerra Fria, tá, galera? Isso aí só vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Por enquanto, nesse contexto, Estados Unidos e União Soviética estão do mesmo lado da guerra. É porque Adolf Hitler fez um acordo com Stalin, o acordo, o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, o Ribbentrop-Molotov, e depois o próprio Adolf Hitler vai romper esse tratado, em 1941, na famosa Batalha de Stalingrado, de 41 até 43. Acabando em 43, os soviéticos vencem e eles se colocam contra a Alemanha, contra a Itália e contra o Japão. Então eles avançam até tomar o Reichstag em 1945, que o Hitler comete suicídio em 30 de abril de 1945 e os soviéticos tomam o parlamento alemão. Os americanos colocam suas tropas direcionadas ao Japão, os soviéticos também. Só que os americanos explodem duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, uma barbárie também, né? E acabando definitivamente com as pretensões japonesas. Tá? Então, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, os chineses do Kuomintang e do PCC vão sair vitoriosos. Por quê? Porque o Japão é derrotado pelos Estados Unidos. Então, o Japão derrotado, devastado, não consegue mais usar suas pretensões contra a China. Aí, depois disso, quando acaba, 1945 começa a Guerra Fria, aí na China também sofre esse reflexo da Guerra Fria, né? O PCC, que é apoiado pela União Soviética, e o Kuomintang entram num conflito direto, e esse conflito direto vai gerar a guerra, né, pelo domínio chinês entre o Kuomintang e o PCC ganha na famosa Revolução Chinesa de 1949. Tá ok, galera? Bem, vamos ficar por aqui. Até a próxima, galera. Espero que vocês tenham gostado. E forte abraço do Fábio.